Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Mergulhar no rio. Esse ano é o ano das águas profundas. E na mensagem passada, nós lemos Gênesis 2, de 10 a 14. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Depois se dividia em 4. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem bdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é Gion. O terceiro que corre ao leste da Síria é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Dá uma retrospectiva para quem não estava, né? Que mergulhar é você pular de cabeça, se jogar, dar de ponta. A Bíblia diz que o Espírito Santo é água. Então nós devemos mergulhar no Espírito, mergulhar de cabeça no rio do Espírito. Vimos também que a água, ela é indispensável para a vida. Sem água você não vive. Você fica um mês sem comer, mas você não fica um mês sem beber água. Porque você morre. Tá? Vai ter muitos problemas de saúde. Então, a água do Espírito. E aí então está falando no Éden, aonde que Deus cria todas as coisas, do rio da vida. O rio que fluía do trono de Deus e agora ele se divide em 4 braços. E esses 4 braços, ele tem significado. Então, o primeiro braço que nós vimos foi o rio Pison. Pison quer dizer aumento. Então, aonde há aumento. E fala também a Bíblia que neste rio, na margem deste rio, tem ouro de qualidade e a pedra de ônix. E eu disse que o ouro que nós usamos em aliança, em joias, ele é o ouro 18. Ele não é um ouro puro, ele é um ouro 75%. Porque ele precisa de ter alguns metais para dar liga, para ele ficar duro. O ouro puro é o ouro 24 quilates. Esse ouro ele é 99,9% puro. Só que ele não serve para fazer joia, porque ele é um ouro macio e flexível. Estudando sobre ouro, eu falei, por isso que as ruas no céu são de ouro, é asfaltado com ouro, é um ouro macio, é um ouro flexível. Ouro puro, esse é o ouro puro. Amém ou não? E é este o tipo de ouro. Esse ouro puro é o ouro que é feito as barras de ouro das nações. Eu não sei se você sabe, mas a riqueza de um país, ela é medida e guardada em ouro. Você já viu o filme que o cara vai lá, assalta o carro forte dos Estados Unidos, lá aquele lugar, e aquelas barrinhas de ouro? Aquelas barras de ouro são ouro 24 quilates. É ouro puro. E as nações, elas são, o seu dinheiro é baseado nisso, em ouro. Tá? Então, o tanto de papel moeda que existe em um país é baseado no tanto de reserva de ouro que ele tem guardado. Tá? Então, isso é tremendo. Também fala que é rico em pedra de ônix. O ônix fala de proteção. Ônix representa a tribo de José, nós temos tudo isso, né? No peitoral do sacerdote. E José simboliza liderança e negociação. José também significa aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, e Deus multiplica. Então, nós aprendemos tudo isso na mensagem passada. Não é? Aprendemos também que o ônix, ele é a 5ª pedra do peitoral do sumo sacerdote, que simboliza a graça. Graça, o favor imerecido de Deus. Ou seja, você não merece, mas Deus te dá. Você não merece, mas Ele abençoa você. E também, a pedra de ônix representa, nos dons espirituais,
o quinto dom, que é o poder para operar milagres. Então, veja que está no Pison, esse primeiro braço do rio, ele vai falar de liderança, prosperidade, milagres e a graça de Deus favorecendo a tua vida. Amém? O segundo rio é Gion, né? Que se simboliza irrompendo, né? Irromper é o quê? Entrar com ímpeto, com violência, invadir, né? Isso mostra que o rio tem uma correnteza violenta, uma correnteza que vai limpando, que vai abrindo portas, que vai rompendo barreiras para que você possa romper e crescer. Amém, Jesus? E agora nós vamos falar do terceiro rio, que é o rio Tigre. Então nós falamos dos dois primeiros rios, agora vamos falar do terceiro. Rio Tigre, então é o terceiro braço do rio, que quer dizer, no hebraico, Hidekel. Em hebraico significa rápido. Então o terceiro rio é o rio Tigre. Hebraico Hidekel, que quer dizer rápido. Então isso aponta para a obra do Espírito Santo, que ela é forte e rápida. Queridos, quando eu e você nos abrimos ao Espírito Santo e quando nós mergulhamos no rio do Espírito, ele opera na nossa vida de uma forma rápida. A questão é que eu preciso me lançar no rio. Eu preciso crer no poder do Espírito. Veja que eu disse também na mensagem passada que eu vou entrando no rio. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre o rio de Ezequiel, aonde ele entra, as águas dá no tornozelo, entra mais um pouco, dá nos joelhos, mais um pouco nos lombos, e depois, quando ele chega, um lugar onde as águas não davam pé, só podia atravessar o rio a nado. E é interessante que quando você vê lá em Ezequiel 37, sobre o rio de Deus, você vai ver que, quando ele chega, é um rio comum, mas quando ele chega aonde só podia atravessar a nado, o anjo vem com ele. E quando ele chega do outro lado, havia árvores frutíferas, peixes de todos os tipos do outro lado do rio. Ou seja, havia prosperidade abundante quando você passa pelo rio do Espírito. Agora, entrar no rio depende de mim. O rio é do Espírito, Deus já deu o rio. Agora, eu decido o quanto eu quero entrar. Eu decido o quanto eu quero mergulhar. Eu decido o quanto eu quero ir. Deus não vai pegar você pela orelha, pelo braço e te jogar. Deus não vai fazer isso. Mas Ele vai então chamar você, convidar você a entrar no rio. Ele vai convidar você a caminhar nesse rio. Eu posso ficar na beiradinha onde dá pé, aqui na beirada, imagina uma praia. Você está ali com a água só cobrindo os pés, beleza? Você pula, você corre, você vai aonde quiser. No começo do rio, se eu ficar na beirada, eu comando. E essa é a questão. Então, ou seja, eu tenho um pouquinho da bênção. Às vezes eu recebo uma cura, às vezes eu recebo uma prosperidade, às vezes eu recebo alguma coisa, uma oração ou outra resolvida, é ouvida, e tudo bem. Só que eu falo, não, eu quero um pouquinho mais, então eu ando um pouquinho mais, então já vai para os meus joelhos, mas aí eu ainda continuo controlando, eu ainda continuo indo aonde eu quero, eu ainda continuo fazendo do jeito que eu quero. Então eu falo, não, eu quero um pouquinho mais de Deus. Então eu mergulho com a água nos lombos, nas costas. Beleza, eu já não tenho tanto controle assim, mas eu ainda tenho o pé no chão. Eu ainda me locomovo, eu ainda vou aonde eu quero, eu ainda faço do jeito que eu quero. De repente, não tudo, mas eu ainda tenho um pouco de controle. A questão é que Deus quer ter o controle, queridos. Ele quer que nós confiemos nele de tal forma que ele controle a nossa vida. Ele quer que nós entreguemos a nossa vida a ele. Ele quer que nós estejamos no mais profundo, porque quando eu saio da onde dá pé, aí agora tem um problema. Eu não consigo mais controlar. Agora são as águas que me levam. Entende isso? Agora são as águas que me movem. Eu me lembro que um dia eu estava no mar, eu fui bem no fundo, um pouco de medo, claro. E aí veio uma onda assim, foi tão legal porque conforme a onda veio, ela me jogou para cima e me jogou para trás, assim. Eu subi,
parecia que estava flutuando. E aí parou lá. Aí dá medo. Por que dá medo? Porque você não tem controle. E nós queremos ter o controle das coisas. Só que se eu não entrar na água profunda, eu não vou conhecer Pison, eu não vou conhecer o ouro que tem ali, as pedras preciosas que tem ali, os peixes, as árvores frutíferas, ou seja, eu não vou ver a prosperidade que Deus tem para mim. Eu vou viver um pouquinho. Agora, o rio Tigre, ele vai falar de andar rápido, de ser abençoado rapidamente, não é? Isso aponta então para a obra do Espírito. Se permitirmos que o rio de Deus se mova em nós, nós veremos mudanças rápidas. Por que tem pessoas que têm dificuldade de mudança, ou parece que a coisa não acontece? Porque ele tem medo de entrar no rio. Aí você fala assim, meu irmão, quem quer entregar a vida para Jesus? Ele fala, eu até queria entregar a vida para Jesus, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu quero continuar fazendo aquilo outro. Ok. Tem gente que acha o seguinte, se eu entregar minha vida para Jesus, aí eu vou ter que parar com isso, você não vai ter nada. O que você precisa é se entregar para Jesus. O que você precisa é confiar em Jesus. O que você precisa é mergulhar no rio de Deus. E conforme você mergulha, o rio te envolve, o poder de Deus te envolve. É a mensagem que disse para Maria, né? O que o anjo disse para Maria? O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá. O Senhor quer que o seu poder nos envolva. Queridos, e quando eu estou envolvido na água do Espírito, eu sou guiado pelo Espírito. E quando eu sou guiado pelo Espírito, não tem como dar errado, porque o Espírito Santo, ele me conduz aonde ele quer, ele me conduz da forma que ele quer, e ele me conduz à bênção, à prosperidade, à abundância, à cura, a tudo. Eu disse uma coisa quinta-feira interessante, que é o seguinte: tem gente, porque quando a gente fala de prosperidade, as pessoas só pensam em dinheiro. Mas prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade é vida abundante. E a vida abundante é aquela vida que sobra, que vai além, em todos os sentidos. E tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Uma pessoa pobre só tem dinheiro. Ô pastor, como assim? Eles não têm saúde, não têm paz, não têm alegria, não têm vida. A conta no banco tem um monte de zero, mas não tem vida, não vive. A prosperidade precisa ter dinheiro. Essa é a questão, querido. Você vê pessoas morando em casas que são verdadeiros palácios, que não tem alegria, tem depressão, vive à base de remédio, dorme à base de remédio. É remédio para acordar, é remédio para comer, é remédio para dormir, é remédio para deixar de comer. Sabe? Enquanto eu estou em Cristo Jesus, eu sou abençoado o tempo todo em tudo que eu faço. A prosperidade, Deus cuida de mim. Essa é a questão. Esse braço do rio Tigre é o rio que flui da Síria. A Síria significa lugar plano, onde o rio inunda. E quer dizer também bem-sucedido. Então, ou seja, quando eu mergulho nesse rio, eu sou bem-sucedido. Eu sou inundado. Amém? Mostra o quê? Que a fonte de vida abundante é do Senhor, é no seu Espírito. Eu só vou ter vida abundante se eu estiver em Deus. Eu só vou ter vida abundante se eu estiver no Espírito de Deus. João 10:10 fala o seguinte: que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plenamente. Algumas traduções vai dizer vida abundante. Queridos, abundante vai além do suprimento. Então Deus supre as nossas vidas, ok? Só que vida abundante é você
ter, além do que você precisa, para abençoar outras pessoas. Então você tem para você, você é abençoado e você tem de sobra para poder abençoar e servir outras pessoas. Isso é vida abundante. Então veja bem, o Rio Tigre, ele nos leva a uma vida abundante, a uma vida bem-sucedida. Deus quer dar a você uma vida de inundação. Efésios 5, 18 ao 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o problema é que muita gente vai encher a cara achando que vai resolver o problema. Então, a namorada largou, eu vou beber para esquecer, eu fali, vou beber para esquecer, né? Vou beber para esquecer meus problemas. Não vos embriagueis com vinho, porque aí há contenda, mas enchei-vos o Espírito. E como que eu encho no Espírito? Falando em salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no nosso coração e dando sempre graças a Deus e Pai. Eu vou agradecer a Deus, queridos, por todas as coisas. Amém ou não? Olha o que diz Salmo 84, de 1 a 7. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Numa outra tradução vai dizer, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Eu encontrei um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Queridos, o vale de Baca é um lugar árido, seco. Isso quer dizer Baca. Árido, seco. O lugar árido e seco, ele não produz nada. Por isso, por exemplo, que o Nordeste, o Centro-Oeste do Brasil, precisa ser irrigado. E parte do Nordeste, as pessoas passam dificuldade. Por quê? Porque se não chove, não produz. É um lugar árido, seco. Não tem água, não tem vida. Mas a Bíblia diz o quê? Que essas águas, elas passam pelo vale de Baca, elas passam por este lugar úmido, árido, seco, este lugar que não dá fruto, que não frutifica, e faz dele um lugar de fontes, faz dele um lugar que produz, faz dele um lugar que vai produzir. Ou seja, talvez você está vivendo um tempo seco na tua vida, talvez você não está vivendo a prosperidade e a abundância do Senhor, porém, quando eu mergulho no rio do Espírito, eu vou produzir, porque toda a sequidão que está na minha vida, ela é transformada num lugar frutífero e próspero, porque agora vai ter água do Espírito, fontes vão surgir. E aí a Bíblia diz que rios de água viva fluem do ventre daqueles que amam ao Senhor, que louvam ao Senhor. Então agora eu me torno uma fonte, a minha vida não é mais seca, a minha vida não é mais improdutiva, a minha vida não é mais sem importância, não. Agora eu começo a produzir, por quê? Porque eu mergulhei no rio de Deus, amém ou não? Isso é tremendo, porque agora águas do Espírito estão fluindo, e não tem mais como eu ficar seco. Ah, mas como que eu vou produzir?
Porque o Senhor me faz produtivo, o Senhor me faz frutífero. Amém? Entendem isso? Então, quando eu passar por um vale árido, você fará desse vale um manancial de vida. Aquele que é cheio do Espírito Santo, onde ele chega não tem sequidão, aonde ele chega não tem aridez, aonde ele chega não é estéril, começa a produzir. Quando aquele que está cheio do Espírito chega num lugar pesado, o lugar fica leve. Porque chegou a bênção de Deus. Quando você chega, a bênção chega. Você chegou num lugar pesado, amarrado, agora você chegou, então o lugar fica livre, fica leve, porque a bênção de Deus chegou, a unção de Deus chegou, amém ou não? Ainda que esteja tudo seco, por causa do fluir do rio dentro de você, logo começa a aparecer brotinhos verdes de vida. Eu costumo dizer o seguinte, pensar assim, quando a gente viaja, às vezes está 2, 3 meses sem chover, você vai na rodovia assim, está tudo seco. Aí, de repente, chove. Aí você passa naquela rodovia de novo, está tudo começando a ficar verde. É impressionante de um dia para o outro. Como o mato está seco, chover, ele fica verde. É isso, queridos, que acontece. Você chega num lugar árido, seco, sem produção, triste. A água de Deus chegou, a chuva de Deus chegou, começa a brotar. Glória a Deus. E acabou a bateria, começa a brotar, começa a crescer. A pessoa fala, nossa, ontem estava tudo seco e hoje está tudo brotando, está tudo verde. Por quê? Porque o reino de Deus chegou, a água de Deus chegou através da tua vida, amém? Você chega e leva a bênção onde você vai. Por quê? Porque a bênção está em você, dentro de você, meu irmão. É o Espírito de Deus que faz isso. Amém ou não? Aquele que é cheio de Deus tem vida de Deus para si e ele tem vida abundância para abençoar os que estão precisando de Deus. Isso é vida abundante. Eu tenho vida de Deus para mim e tenho vida de Deus para você. Você tem vida de Deus para você e tem vida de Deus para a sua casa. Você tem vida de Deus para os seus amigos. Você tem vida de Deus para os teus conhecidos. Você tem vida de Deus no teu trabalho. Você tem vida de Deus para os teus clientes. Você tem vida de Deus para os teus funcionários. Porque a vida de Deus em você é abundante. Você se torna uma fonte de água. Então não tem como você estar seco. E não tem como aonde você chegar continuar seco. Essa é a questão. E alguém disse assim para mim, pastor, quando você vem aqui no meu estabelecimento, as coisas mudam. Você chega aqui, às vezes demora para te atender, começa a vender e começa a entrar cliente. Aí eu lembro que ela brincou assim, eu acho que vou te contratar para você só ficar aqui. Porque você estando aqui, as coisas... Irmãos, quando você chega, as coisas... Você vai ver uma coisa, queridos, quando você flui no Espírito, quando você tem Deus na tua vida, o Espírito Santo, você vai chegar num lanche e não tem ninguém. Está até do lado do lanche. Você senta ali, pede um lanche, de repente começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente. O que aconteceu? É a tua presença. Então, quando você começa... Ontem, nós fomos tomar um café, e aí começamos a evangelizar a dona do café. E começamos, sentamos lá, depois tomamos o café. E aí, tudo bem, você que é a dona aqui, eu que sou tal. Porque esse nome, começamos a conversar. O teu café é gostoso. E aí a Pérsia falou, conversou com a moça lá. Foi legal. Aí a Pérsia falou assim, eu achei que você ia convidar ela para ir na igreja. Eu falei, não, calma, vamos falar de Jesus primeiro. Vamos voltar a tomar outro café. E no próximo café, a gente já está mais legal, mais íntimo. Aí voltamos. E aí... Olha, eu sou pastor, falei para ela, da Comunhão Cristã aqui, baixo. Ah, é? Que legal, então, a igreja, olha, eu vou falar lá na igreja de vocês. Ai, pastor, obrigado. Falei, que Deus continue abençoando a tua vida. Muito obrigado. E eles começaram a falar de Jesus. Entendendo a questão?
que as pessoas estão sedentas é de Jesus. As pessoas estão carentes de Jesus. Irmão, sabe uma coisa que eu estava falando na semana passada? Que, depende de um clique assim, nós evangelizamos e nada errado, não estou criticando que nós fazemos isso, mas a gente foca muito na pessoa necessitada. É importante, a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Mas você sabia que empresário e rico também precisa de Jesus? Eles também precisam ir para o céu? Essa é a questão. Essa é a questão. E às vezes nós pegamos lá, né? Só porque Jesus disse que mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, tipo assim, não, todos precisam de Jesus. Do mais rico ao mais pobre, do mais importante ao menos importante. Todos precisam de Jesus. Por quê? Porque o necessitado, quando ele conhece Jesus, ele começa a ter vida abundante. O rico, quando conhece Jesus, ele também começa a ter vida abundante. Porque, como eu disse, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele também precisa, ele deseja uma vida abundante. Entende isso, irmãos? Isso é lindo demais. Então você é aquele que está cheio de Deus, que tem a vida de Deus em si, mas tenha ela de uma forma abundante, por isso você está no rio. Amém? E o quarto rio é o rio Eufrates. Em hebraico, Eufrates quer dizer doce, fértil. Segundo a concordância Strong, Eufrates também significa frutífero. Então, olha que coisa tremenda, irmãos. O último braço desse rio, do rio da vida, ele faz de você uma pessoa doce e frutífera. Entende isso? Não, pastor, eu não entendi, então vou explicar. Uma pessoa doce, gentil, amável. Porque você tem o Espírito Santo, irmão. O Espírito, nós cantamos hoje, paciente e gentil. Não sente inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além. Seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é amor. Então isso quer dizer o quê? Eu vejo o Gustavo, e a Gustava, não, a Thaís, prosperando. Eu vou ficar com raiva? Estão prosperando, eu não, que droga. Amém, Deus não me abençoa, Deus abençoa isso. Não, que bom, queridos, que vocês continuem abençoados. Continuem prosperando. Mas aquele irmão me irritou. Irmão, paciente. Quando eu mergulho no rio do Espírito, eu me torno doce e também frutífero. O que eu faço frutifica. Eu falei, terça-feira nós fizemos a nossa célula. Eu estava falando sobre... Terça-feira, célula não, grupo familiar, perdão, desculpa aí. Grupo familiar nós fizemos terça-feira. Estava falando sobre a hora de ouro. Você acorda, a primeira coisa que você vai fazer, orar ao Senhor. Ele é a palavra de Deus. Pastor, mas eu acordo meio em cima, então põe o relógio para despertar antes. Meia hora, pelo menos. 15 minutos, você ora, 15 minutos, ele é a palavra de Deus. Você vai ser cheio do Espírito. Você vai sair no gás. O problema é que a gente só anda na reserva, irmãos. Parece carro velho. Anda com o cheiro da gasolina, do álcool. O Senhor quer que nós estejamos com o tanque cheio. Eu só vou me encher quando eu me coloco na fonte, que é o Espírito Santo. Aí alguém já disse assim para mim, pastor, eu comecei a fazer a hora de ouro essa semana. Essa semana a coisa aconteceu. Claro que acontece. Você mergulhou no rio de Deus.
E o rio de Deus se faz frutífero. Você frutifica. Amém. Irmãos, está na hora de nós entendermos isso. Glória a Deus. Somente podemos dar frutos se o rio da vida estiver fluindo do nosso interior. Então você vai viver comendo as migalhas que caem da mesa. E tem gente que acha que assim, não, ser crente é difícil. Irmãos, eu acho isso muito interessante. Ser crente é difícil. Ser crente é complicado. Às vezes eu, conversando com um pastor outro dia, mandou mensagem, e aí, tudo bem? Como é que tá? Estamos aqui na luta. Fui num velório, morreu uma irmã, anos conhecida, né? E aí o genro me ligou, amigos de infância, eu e ele falou assim, Renato, minha sogra morreu. Tá, o enterro, fui lá no enterro. E aí você chega lá, como é que tá as coisas? Ah, estamos na luta. E aí chegou um outro irmão que foi bom que no velório você vê um monte de gente, né, que eu não via há muito tempo. Ah, estamos na luta. Estamos na luta. Falei, gente, como tem crente Mike Tyson, né? Crente Maguila. Como é que tá, irmão? Estamos na luta. Sabe, um falou assim, sabe como é que é, né, Renato? Ser crente não é fácil. Irmãos, é que eu estava num velório, dessa vez eu fui legal, mas tem uma outra vez que um pastor falou assim, então você sabe como é que é, né? Ser crente não é fácil, o ministério não é fácil, não é? Eu falei, não sei. Sabendo disso não. Ele veio para mim assustado. Por quê? Porque não é complicado, irmão. Se eu estou em Cristo Jesus, a obra é dele, quem faz é ele, quem cuida é ele. Eu falo de Jesus, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. E a minha oração tem sido, nessa semana eu estava orando, eu falei, Espírito Santo, vamos para Atos. Como é que o pessoal de Atos orava? Senhor, traz o crescimento à igreja e a bênção para o povo enquanto nós pregamos. Nós pregamos, mas é o Senhor quem faz. Entende isso, queridos? Eu falo a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, ela é real na tua vida. É fantástico isso, queridos. Olha o que diz João 15, de 1 a 5. João 15, de 1 a 5. Vai falar sobre frutificar. E como você vai frutificar? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Segura. Queridos, algumas pessoas entendem que esse que não dá fruto, ele corta. Pessoas entendem o seguinte, se não deu fruto, Deus vai lá e aí corta na raiz. Só que não é isso que o texto original do grego diz. Esta palavra corta, no original, ela quer dizer levanta. Esta é o sentido da palavra no grego, no original. Aqui, a palavra aqui é airo. Quer dizer levantar, elevar, erguer, levantar do chão. Por quê? Porque aqui está falando de videira. Videira só dá fruto se ela estiver na parreira, se ela estiver alto. Videira é um ramo, não sei se você já viu uma videira, é o pé de uva. Ele é um ramo, só que se você deixar ele no chão, ele não produz. Ele só produz se ele estiver erguido. Então, faz-se algumas parreiras que chamam, e aí então faz aquela coberturazinha de madeira, e aquilo sobe, então as uvas dão ali. Se estiver no chão, não frutifica. E é isso que Jesus está dizendo, todo ramo que estando em mim, se você está em Cristo, não tem como não dar fruto. Então todo ramo que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. A palavra, como eu disse aqui, é airo. O Pai o levanta, o Pai o ergue, o Pai põe num lugar alto para que ele produza frutos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Estão captando a mensagem? Então não é que o Pai vai te cortar e jogar fora, não. Ele vai te levantar, que às vezes você está no chão. Às vezes você está deprimido, oprimido, angustiado, desesperançado, sem fé, sem alegria.
Tem nada. Você não tem vontade nem de levantar de manhã. De repente você está assim, ai meu Deus, hoje é segunda-feira, que droga. Eu queria ficar deitado. Eu queria morrer. Por quê? Porque você está no chão. Mas agora o Pai te levanta. Amém ou não? Então, e aquele que está dando fruto? O Pai poda, o Pai tira as arestas para que você produza mais frutos ainda. Vai agora. Vocês já estão limpos. Como que você está limpo? Pela palavra que vos tenho falado. O que me limpa? O que te limpa? A palavra de Deus. Permaneçam em mim, Jesus está dizendo, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, Jesus está dizendo, e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele disse, é muito importante. Como que eu sou abençoado? Em Cristo. Como que eu sou liberto? Em Cristo. Como que eu prospero? Em Cristo. Como que eu sou feliz? Em Cristo. Como eu sou curado? Em Cristo. É simples assim. Lembram quando a Sirlene contou que uma cliente dela que estava com câncer, né, Sirlene? É isso? Com câncer. Aí ela orou e a mulher foi curada. Porque se eu estou em Cristo, queridos, tem água fluindo em mim. Eu sou frutífero. Então a Bíblia diz que eu coloco as mãos sobre o doente e ele é curado. Pronto. É assim que funciona. É assim que funciona. Então por quê? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. A Bíblia também vai falar do fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar sobre fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Se eu estou frutificando em Cristo, volta no 22. Se eu estou frutificando no Espírito, esse fruto chama amor. Eu vou frutificar amor. E nesse fruto chamado amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão e tem domínio próprio. Pastor, mas eu sou uma pilha de nervos. É? Então está precisando de frutificar no Espírito. Entende, queridos? Isso, quando eu começo a frutificar no Espírito, eu começo a viver o Espírito. O rio de vida tem fluído e tem sido assim desde o princípio. Desde o princípio. Então, ou seja, quando eu mergulho no rio, eu recebo as bênçãos dos 4 braços do rio, que banhava o Éden. Possuía ouro. Sabe que você está no rio, irmão? Você vai sair do rio, não é terra, é ouro. Tem abundância de peixe, está falando de prosperidade, tem abundância de árvore frutífera, está falando que você vai fazer, você vai frutificar na tua vida. Isso é tremendo demais. Isso é maravilhoso demais. Isso é glorioso demais. Aquela hora eu falei Ezequiel 37, corrigindo a Ezequiel 47. Quando você mergulha neste rio, veja bem, versículo 11 de Ezequiel 47 diz assim, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Põe aí para mim no 12, aí, Ezequiel 47, 12. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, e suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água
vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Quando eu estou no rio do Espírito, querido, eu sou curado. Eu sou abençoado. Abençoado como? No casamento, na família, nos filhos, nos negócios, no relacionamento, no trabalho, na empresa. Conversando com um empresário essa semana, falando de Jesus, eu disse, ele estava preocupado com a questão da economia. E, querido, confia em Jesus. Confia em Jesus. Mas estão fazendo muita besteira. Confia em Jesus. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que o salmista diz. Eleva os meus olhos para os montes. Às vezes nós estamos olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para trás, olhando para frente, não consegue ver saída. Então olha para cima, olha para Jesus, olha para o autor e consumador da sua fé, olha para o Criador dos céus e da terra. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa abundância, é de lá que vem a saúde, é de lá que vem a libertação. Queridos, glória a Deus, porque o rio de Deus nos torna frutíferos. Frutífero. O rio de Deus nos dá capacidade de gerar vida onde chegamos, gerar prosperidade, gerar saúde, gerar alegria, gerar bênção sem medida, gerar cura, curar a esterilidade. É isso que o rio de Deus faz. Então mergulhe no rio. Mergulhe no rio. Que você não tenha medo, que você decida mergulhar no rio. Vai sem medo, irmão, entra. Molhou os pés. O que é molhar os pés? Entregar a vida para Jesus. Abre o teu coração, entrega a tua vida para Jesus. Entregou? Ok. Então agora você vai amar um pouquinho. O que é amar um pouquinho? Eu vou me batizar. Eu decidi passar pelas águas do batismo. Quando eu passo pelas águas do batismo, o diabo não me toca. Inventaram que depois que a gente batiza, a coisa fica pior. Não é verdade, irmãos. Quando eu me batizo, eu literalmente estou passando da morte para a vida. E eu quero mais um pouco, eu vou ser batizado no Espírito Santo. Eu quero mais um pouco, eu serei guiado pelo Espírito. Amém? Abra o teu coração nessa noite. Deixa Jesus entrar na tua vida. Que você mergulhe no rio do Espírito Santo. Que este rio possa fluir do seu interior gratuitamente, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, como correntes fortes, levando toda a sujeira e te purificando, para que você possa ter uma mudança de vida rápida, para que você possa ter fertilidade do Senhor em cada vida. Isso é tremendo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o rio do Espírito vem, te limpando, te lavando, te purificando. Por isso que eu digo, você não precisa. Não, você não tem nada, por quê? É o Espírito Santo que começa a trabalhar na sua vida. Amém ou não? E aí vem o perdão, vem o amor, vem a alegria, vem as portas abertas, vem a saúde, vem tudo o que você precisa. Este é o tempo de mudança de vida. Esse é o tempo de você mudar a tua vida. Mergulhe no rio de Deus hoje. Mergulhe neste rio hoje. Curva a tua cabeça um instante, por gentileza. Eu gostaria de fazer um convite. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda
não teve esta oportunidade de dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha história. Querido, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de dogmas religiosos, eu estou falando de Jesus, a fonte de toda a vida abundante. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Talvez você está cansado de viver como você está vivendo. Talvez você já não tenha mais esperança, não tem mais alegria, mas assim diz o Senhor: vinde a mim. Vinde a mim. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. E eu quero orar por você. Alguém que queira dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Ou talvez você esteja desviado, longe do Senhor, por algumas coisas que aconteceram na tua vida. Você anda decepcionado, triste. Você quer dizer: Jesus, eu quero voltar. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão, você que quer entregar a tua vida para Jesus. Amém. Nós temos uma pessoa, mais alguém? Deixa Jesus mudar a tua história hoje. Coloque-se de pé. Eu quero orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero fazer uma oração e você repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Reconheço também que o Senhor morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados. E eles foram perdoados, pois a Tua obra foi consumada. Eu creio que Deus Pai enviou Jesus para morrer no meu lugar. E através da morte de Jesus, eu fui perdoado, justificado. Senhor, lava-me com Teu sangue, purifica-me, escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, porque através do Teu sangue e da Tua ressurreição, eu fui perdoado, restaurado, renovado e justificado. E agora, nenhuma acusação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém. Aplaudam Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplaude e glorifica o nome daquele que era, e é, e sempre será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Está feliz? Mergulhe no rio. Mergulhe no rio. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Fale com Jesus. Fale com o Senhor.
Oriandelira, soribianda la marabacheia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Digno, 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 digno. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Sopra Espírito dos quatro cantos e traga vida agora. Vida abundante. Tem Espírito como um rio, inunde cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem. Senhor, e se tem alguém doente aqui nessa noite, receba a cura agora. Eu ministro cura sobre você em nome de Jesus. Deus, se tem alguém aqui precisando de portas abertas, eu ordeno que as portas se abram agora. Deus, que essa semana seja uma semana de portas de emprego aberta, que essa semana seja uma semana de contratos fechados, que essa semana seja uma semana de grandes vendas, que essa semana seja uma semana de abundância sobre a vida dos seus filhos e sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. E eu ordeno que todo empecilho do inferno, toda obra do diabo caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos vivam uma semana poderosa. Deus, hoje, o primeiro domingo de fevereiro, que seja um mês poderoso, que seja um mês glorioso, que seja um mês sobrenatural. Que eles vivam o que eles nunca viveram nas suas vidas, em nome de Jesus.